O Evangelho de Lucas e o livro de Atos fazem parte de uma só obra escrita pelo mesmo escritor, Lucas, conhecido como o médico amado, de acordo com o apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses. Este escritor, Lucas, era um amigo leal, muito querido do apóstolo Paulo. Em sua segunda carta a Timóteo, na prisão, o apóstolo Paulo escreveu assim: só Lucas está comigo. Este escritor, Lucas, é o único não-judeu escritor gentio na Bíblia. Foi o que mais escreveu no Novo Testamento. Nem Paulo, nem o apóstolo João, nem Mateus escreveu tanto quanto Lucas no Novo Testamento. A sua obra, o terceiro livro do Novo Testamento, deveria ser seguido pelo livro de Atos, que é o segundo volume da obra Lucas-Atos, o Evangelho e Atos dos Apóstolos. Este escritor, ele dá um destaque todo especial para a pessoa do Espírito Santo. Quando nós abrimos a obra de Lucas e nós começamos a sublinhar a referência ao Espírito do Senhor, ao Espírito Santo, ficamos maravilhados. Ele diz, por exemplo, no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, que João Batista, o precursor de Jesus, seria cheio do Espírito Santo. O pai de João Batista, Zacarias, de acordo com o capítulo 1 de Lucas, também estava cheio do Espírito Santo. A mãe de João Batista, Isabel, quando encontrou-se com Maria, diz-nos a Bíblia que ela, possuída pelo Espírito Santo, movida pelo Espírito Santo, louva o Senhor. Também registrado no capítulo 1 de Lucas. Maria, a mãe de Jesus, diz-nos o texto bíblico de Lucas, e só Lucas registra isso, que o anjo Gabriel disse que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, desceria sobre ela, a possuiria, tomaria conta dela, e ela seria então cheia do Espírito Santo do Senhor. Simeão, um servo de Deus em Jerusalém, quando pegou Jesus, quando viu Jesus, a Bíblia nos diz que ele, cheio do Espírito Santo, bendisse o nome do Senhor, porque estava com o Messias em seus braços, e ele diz: Senhor, agora pode despedir o teu servo pode partir deste mundo e ir ao teu encontro nos céus, porque os meus olhos viram a tua promessa sendo cumprida, a luz para os gentios, a glória de Israel. E quando nós abrimos o capítulo 3 de Lucas, nós encontramos João Batista, o precursor de Jesus, pregando, dizendo: eu batizo em água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Diz-nos o evangelista Lucas que na hora do batismo de Jesus, ele estava orando e o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele. É ele quem diz também no capítulo 4 do Evangelho, ele diz, Lucas diz, que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo e cheio do Espírito Santo para o deserto, para ser tentado, para ser provado. Meu querido amigo, podemos estar cheios do Espírito Santo e devemos estar cheios do Espírito Santo. Mas isto não significa que não seremos tentados, postos à prova. Então Jesus, cheio do Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo, de acordo com o registro do evangelista, do escritor Lucas, ele triunfou
sobre a tentação, sobre Satanás. Que exemplo extraordinário para todos nós. E depois ele volta pelo poder do Espírito Santo, de acordo com o registro de Lucas, no capítulo 4. Ele volta para a terra onde ele foi criado, para Nazaré, e ali então ele vai à sinagoga, como de costume. Ele então abre o livro do profeta Isaías na sinagoga e ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para realizar o meu ministério. Ele me deu revestimentos. Estou revestido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, toda a obra de Lucas, todo o Evangelho e Atos dos Apóstolos também, nós temos o destaque deste escritor extraordinário, desse gentio, desse grego, desse homem de Deus chamado Lucas, desse companheiro do apóstolo Paulo, deste amigo, deste médico amado. Nós temos o registro, o destaque, a ênfase sobre a importância, o papel extraordinário do Espírito Santo, para que o Evangelho, para que o plano de Deus acontecesse, fosse implantado na terra, a igreja fosse estabelecida e alcançasse Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O livro de Atos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8, começa com Jesus falando aos seus apóstolos que eles ficassem em Jerusalém, que eles esperassem a promessa do Pai, a descida, o batismo no Espírito Santo. E eles ficaram. E Jesus disse no versículo 8 que eles receberiam o Espírito Santo, seriam revestidos do poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. E eles seriam, então, testemunhas de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, em toda Jerusalém, em toda a Judeia, em toda Samaria e até os confins da terra. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a promessa de Deus, lá registrada no livro de Joel, e falada por Jesus, confirmada por Jesus, a promessa se cumpre. E diz-nos o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos que os apóstolos, a igreja primitiva, foi cheia do Espírito Santo. Ah, meu amigo, nossa igreja, a igreja de Jesus, que nós pertencemos, que nós somos, pelo poder e graça do Senhor, só poderá cumprir a missão de ser testemunha de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Quando nós chegamos ao capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, nós aprendemos que os apóstolos elegeram os diáconos, os seus auxiliares na igreja, e estes, de acordo com o texto bíblico de Lucas, estavam cheios do Espírito Santo. Ele diz literalmente, no capítulo 7, que Estevão testemunhou cheio do Espírito Santo. Partiu para a glória como uma testemunha de Jesus, cheio do Espírito Santo. É Lucas que também registra que quando Filipe abre a sua boca, aproxima-se do etíope, do eunuco, do mordomo-mor, da rainha de Candace, ele o faz movido, instruído, guiado pelo Espírito Santo, lá no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Que coisa maravilhosa quando nós estudamos esta obra, Lucas, Atos, de 2 volumes, e começamos a perceber a importância do Espírito Santo no reino de Deus, a importância do Espírito Santo na vida de Jesus, na vida dos que estavam envolvidos na preparação para o ministério de Jesus, para a implantação do ministério de Jesus, para o cumprimento das promessas de Deus, para a vinda de Jesus. Que coisa impressionante nós percebermos a obra do Espírito Santo, o papel importante, imprescindível, crucial do Espírito Santo na vida da igreja primitiva. Diz-nos o escritor Lucas que os samaritanos, no capítulo 8,
quando eles receberam o Evangelho, eles foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo se manifestou na vida dos samaritanos. É o Espírito Santo de Deus levando a igreja a romper os preconceitos, não apenas geográficos, mas os preconceitos raciais que havia na igreja de Jerusalém. A igreja de Jesus Cristo em Jerusalém só pôde vencer os preconceitos contra os samaritanos por causa da manifestação, do poder, da obra da pessoa do Espírito Santo. É isso que o capítulo 8 de Atos registra, isso que nosso querido escritor Lucas registra. E a mesma coisa acontece quando Deus alcança os gentios. Diz-nos o texto bíblico lá do capítulo 10, que Pedro vai à casa de Cornélio, um centurião romano, e ali diz-nos Lucas que o Espírito Santo de Deus também se manifestou de maneira extraordinária na vida dos gentios, para que a igreja de Jerusalém percebesse que era o poder de Deus que estava ali. Manifestação do Espírito Santo do Senhor. Na verdade, a obra da igreja primitiva de vencer as barreiras geográficas, culturais, raciais, todos os preconceitos, não foi uma obra da terra, foi uma obra do céu. Não foi uma obra da carne, do homem, foi a obra do Espírito Santo de Deus. Quando o apóstolo Paulo se converteu no caminho de Damasco, a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus apareceu a Ananias e pediu que ele fosse a um determinado endereço, onde Paulo estaria orando, e que ele fosse lá, e ele abençoasse Paulo, colocasse as mãos sobre Paulo, para que Paulo recuperasse as vistas. E diz-nos o texto bíblico de Lucas, para que Paulo fosse cheio do Espírito Santo. Ah, meu querido amigo, meu querido irmão, o que nós precisamos para avançar e para testemunhar com intrepidez, com fé, com coragem, é a plenitude do Espírito Santo. Paulo escreveu aos crentes de Éfeso: enchei-vos do Espírito Santo. Que testemunho maravilhoso! O testemunho que nós encontramos do Espírito Santo na obra Lucas Atos. Que você possa dizer para Deus: Senhor, encha-me com teu Santo Espírito e usa-me para a tua honra e para a tua glória, como uma luz, onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja. Porque assim, meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão, minha irmã, seremos felizes. E faremos outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.